Agora aqui nessa maquete nós montamos aí uma representação relacionada ali, ó, aquela pirâmide chamada Templo dos Guerreiros ou Chichen Itza. E toda a simbologia, né, que os povos astecas e maias criaram na América, né, do México até a América Central, tá? Então, assim, aqui nós fizemos a representação, por quê? Porque no dia do solstício de verão, dia do ano em que o dia é mais longo, no pôr do sol, há uma projeção na lateral da pirâmide em que dá-se a impressão de que tem uma cobra descendo, né? Naquelas escadinhas ali, ó. Aqui, ó. E os astecas, né, eram um povo guerreiro que muitas vezes se indispunha com vários outros povos da região para uma questão de dominação mesmo, de espaço. E um dos primeiros jogos, pode ser considerado um dos mais antigos da humanidade, é justamente esse aqui, ó, em que eles estabeleciam, né, um jogo em que eles tinham que acertar, né, aqui, ó, a bola tinha que acertar aqui, ó. E essa bola era de resina muito dura e eles não podiam rebater com mãos, com pés, só com o quadril, né? E também com o cotovelo. Então, ganhava aquele que conseguia acertar. E qual era o prêmio? Qual era o prêmio? Muitas vezes o sacrifício desses guerreiros, né? Eles acreditavam que os deuses precisavam do sangue dos mais valentes. E o que acontece? Esse guerreiro era sacrificado, porque ele seria um intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Aí você vai falar, meu Deus, isso é prêmio? Pois é, para eles era uma honra ser considerado, né, o representante com toda essa responsabilidade. Era uma honra. Olha só, era uma outra forma de pensar, né? Mas, infelizmente, né, uma coisa bem violenta, tá? Mas nem tudo vai ser tão bom e nem tudo vai ser tão pior do que foi a conquista dos colonizadores europeus à América, iniciada aí no século XV. Final do século XIV, mas já começa do XV. Primeira devastação foi as doenças trazidas, né? Só o falar com essas comunidades, né? Porque os europeus já tinham passado pela peste bubônica, né? Conhecida como peste negra. Os que sobreviveram se tornaram mais fortes. Então eles tinham imunidade que os povos nativos não tinham. Então, só no falar, as doenças vieram. Então, é um conjunto de fatores. As doenças, a chegada desses povos, né? Naquele período, as embarcações eram a vela, mas eles trouxeram consigo uma coisa extremamente mortífera, além das doenças, que era justamente o quê? As armas de fogo. Quando os chineses inventaram a pólvora, no primeiro momento fizeram para comemorar as festas. Mas infelizmente, quando isso se tornou, né, a possibilidade de arma, até mesmo os chineses usaram como arma, revolucionou a história humana, né? Então aí é quando a matemática não explica a história. Como pode, né, esses navios que trouxeram no máximo uma tripulação e mais os marinheiros, algo em torno de 400 homens, como pode ter conseguido dominar milhões de pessoas valentes que também tinham armas não de fogo, né? Flechas, lanças, enfim.
espadas. Outro fator também considerável, ao desembarcarem dos grandes navios, esses homens vieram com as suas armaduras e cavalos, cavalaria. Os povos da América desconheciam essas cavalarias, desconheciam, né? E aí qual é a relação com o racismo? Quando eles viram os monumentos e todas essas construções magníficas, os colonizadores europeus achavam que os povos daqui eram inferiores, não seriam capazes de fazer tantos monumentos, né? Muitos deles feitos pelos maias, que já estavam no processo de declínio quando os colonizadores chegaram, né? Então o racismo é esse, achar que o outro é inferior, achar que o outro não tem conhecimento. Mas eles tinham, e muitos conhecimentos. E, infelizmente essa devastação começou, né? As regiões, as terras da América se tornaram terras de exploração, todas as suas riquezas foram dominadas, tomadas, e, além disso, muitos povos de outros continentes também foram escravizados aqui, além da população nativa. E aí eu me refiro aos povos que foram trazidos à força, né, da África, os povos africanos.